Amados, quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, texto bíblico no Evangelho de Mateus, capítulo 13, do verso 1 ao verso 9, e depois do verso 18 ao verso 23. Então, abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 13, do verso 1 ao verso 9 e depois do verso 18 ao verso de número 23. Palavra do Senhor ao nosso coração, texto base para a nossa mensagem. Após a leitura, não feche a sua Bíblia, ou também você pode conferir na projeção. E assim nos diz a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. De muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Verso 18. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo pouca a sua duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Amém. Amados, ao ler o texto, eu me lembro de uma história pessoal, algo que aconteceu na minha infância, uma experiência de vida. No tempo da escola, eu vivi uma atividade que talvez aqui muitos de vocês também experimentaram, que foi aquela famosa atividade da sementinha ali do feijão, no copo, com algodão. E naquele processo, ao ser assim orientado pela professora, eu me lembro que havia uma expectativa quando criança, porque eu não acreditava que de fato ali poderia nascer alguma coisa. Eu não sei aqui quantos já viveram isso. Quantos já viveram isso aqui? Levanta a mão. Ah, muito bom, boa parte da igreja. Então, muito interessante aquela perspectiva e, obviamente, como criança, você fica ali meio que, mãe, pai, será que vai nascer? E eu lembro meus pais ali, hoje aqui, eles estão aqui, aquela expectativa do tipo, calma, vai sair. E, de fato, do nada, vem aquele pezinho bem fininho, bem delicado, e aí ele começa, de fato, a nascer. E aí, à medida em que aquele processo vai nascendo, eu me lembro que quando criança, todo dia eu ia aí olhando. Só que um dia muito vistoso e foi passando os dias, passando uma semana no máximo, o negócio já estava, já tinha automaticamente morrido. Frustrou-se a ideia de um pé de feijão dentro de um copo de plástico a partir de um processo com algodão. Não sou perito na área, mais para Paulo Márcio e Cares aqui, os agrônomos, mas o fato é, irmãos, eu fiquei muito triste com o processo. E quando eu li
esta parábola, preparando o sermão, me veio essa história na cabeça porque muitas das vezes, muitos cristãos têm uma expectativa enorme, ou não posso dizer nem cristãos, mas muitas pessoas têm uma expectativa enorme com relação ao Evangelho de Jesus Cristo. Mas à medida em que o tempo vai passando e que a caminhada vai se tornando talvez dura, áspera, difícil, as pessoas logo nascem cheias de alegria, mas ao final elas não têm tanto esplendor ao longo da sua vida. A parábola do semeador, ela de fato vem trazer algumas lições ao nosso coração, baseado exatamente nisto. Jesus aqui, depois de um grande embate com os religiosos da época, demonstrando ali o seu poder, a sua autoridade, principalmente no capítulo de número 12, Jesus agora, à beira da praia, com as pessoas, com grandes multidões, como diz o texto, Jesus estava ali para orientar aquelas pessoas, e a sua orientação foi baseada em 4 ilustrações, ilustrações agrárias, ilustrações do campo, ilustrações simples para uma comunidade simples, que certamente vivia este processo dia após dia ao longo da sua existência. E essas 4 ilustrações, que são os 4 solos aqui apresentados, de fato reverberam como estes solos receberam a palavra de Deus, como estes solos receberam a semeadura. E é muito comum, às vezes, as pessoas falando que devem semear, elas são os semeadores, mas aqui o semeador desta história é Jesus Cristo. Não sou eu, não é você, não somos nós. A palavra nos traz a ideia de que Cristo, Ele é o semeador que saiu a semear. E Ele sai para semear o Evangelho, e o ministério de Jesus ilustra essa situação como aquele que vai semeando a palavra, semeando curas, semeando transformações, semeando ressurreição, como de Lázaro, por exemplo, semeando serviço e outras coisas que Jesus obviamente semeou. E assim, este evangelho, obviamente, ele não volta vazio. Ele transforma a vida, o coração, o solo do pecador. E obviamente o solo dessa passagem sou eu, é você, é o pecador. E aqui há um contexto muito grande com o Antigo Testamento, porque em vários momentos, principalmente no livro do profeta Jeremias e também do livro do profeta Isaías, que o Senhor trata Israel como a sua vinha, como o seu campo, como o seu solo. Mas esse solo, ao invés de frutificar, esse solo obviamente se tornou infrutífero devido à sua incredulidade. Embora o Senhor ali estivesse lavrado o solo, mexido no solo, tratado o solo de fato pela dureza do seu coração, ele não de fato produzia aquilo o que o Senhor esperava do povo de Israel. Então agora no Novo Testamento, Jesus é o próprio semeador, aqui no capítulo 13, encarnado, ensinando, falando às multidões e aos seus discípulos, ele então é o semeador que sai a semear. E assim, Jesus aqui, ele está, obviamente, lançando as sementes, mas olhando o futuro dela, já narrando a história, dando um fim a esses solos. E ele aponta então a finalidade, a ideia, o que acontece com alguns solos da vida. E assim, meus amados irmãos, nós podemos parar e pensar que muitas pessoas, de fato, podemos ter essa ilustração em nossas vidas. Nós somos solos diante da vida. Solos que podem produzir ou solos que provavelmente vão ser infrutíferos pela ausência da palavra de Deus. E hoje a grande reflexão ao nosso coração, desde já, é pensarmos: que tipo de solo sou eu? Qual é o solo da minha vida, à luz da parábola do semeador? Então hoje eu quero te ajudar a enxergar 4 tipos de solos. Preste bem atenção, vamos ao texto, e que no nome de Jesus a palavra do Senhor toque ao seu coração, e que seja de fato o Cristo, o semeador, a lançar a semente sobre a sua vida, o seu solo, nesta noite. Vamos então à primeira ideia que Jesus traz aos seus ouvintes e também às nossas vidas hoje. O primeiro solo é o solo denominado como aquele que está à beira do caminho, a semente que foi lançada à beira do caminho. Vamos ao texto, verso de número
18 e 19. Vamos lá? Ouçam, portanto, perfeito. Então, o que Jesus nos coloca aqui é a reação da palavra que ficou apenas à beira do caminho, ou no caminho, sob a superfície. O que Jesus está falando aqui, ele já começa a apresentar uma diferença. Obviamente, nós veremos essas diferenças a partir dos solos. Mas a grande questão é que, ao lançar a semente, obviamente, ninguém lança uma semente com a perspectiva do tipo, se nascer legal, se não nascer legal também. Claro que não. Nós lançamos sementes, ou aqui a ideia do texto é, Cristo lança semente, obviamente com a ideia de quê? Frutificação. E é muito interessante que ele diz que a palavra ela foi lançada, mas as pessoas são todos aqueles que ouvem a palavra do reino e não a compreendem. E desta forma, por não compreenderem a palavra, quem vem e arrebata do coração? Quem? O maligno, exatamente. O inimigo das nossas vidas. Observe que, e nesta ideia, as aves, o que acontece? As aves comeram as sementes lançadas pelo semeador. Amados, o que este solo tem a nos ensinar? Primeiro, essa semente ela não entra no solo. Ela não penetra no solo. Essa semente ela fica na superfície, logo, ela não tem raiz. Logo, por ficar sobre o solo, ela é consumida por qualquer coisa que apareça no caminho. E aqui a ideia das aves como o inimigo que vem e rouba, e come e vai para outro lugar. Ou seja, ela é dispersa. É interessante pensarmos que Jesus está falando neste solo a respeito do coração de pedra. Pessoas que de fato estão, óbvio, todos nós ainda marcados pelo pecado e que ainda não viveram o processo de transformação pela palavra. E aí a palavra é lançada, a palavra é compartilhada, mas essas pessoas são duras, são incrédulas. A palavra bate no coração e ela para, ela não entra. E é interessante pensar que este solo, obviamente, ele não vai frutificar por conta da sua condição caída. E enquanto o poder de Deus não se manifestar na vida daquela pessoa, de fato removendo aquele solo, trazendo a penetração da semente que é a palavra na vida daquele pecador, nada será mudado. E como consequência, o que nós observamos dessas pessoas com coração duro? Pessoas hostis à palavra. Crente, não fale comigo. Não quero saber de crente. Não quero saber da palavra. Não quero me envolver com Jesus. Eu tenho os meus caminhos. Outra característica são pessoas que são completamente zombadoras ou escarnecedores do processo da salvação de Jesus, da obra redentora de Cristo. São pessoas que, por conta do pecado, vivem na incredulidade e não reconhecem o ministério de Jesus. E até mesmo falam assim, não, eu creio em Deus. Eu vivo para Deus. Mas o caminho de vida, o solo que é a vida dela, não destaca frutos de uma vida completamente entregue e transformada pela palavra do Senhor. Amados, a este exemplo, melhor dizendo, nós olhamos para os fariseus. Eram pessoas que eram extremamente zelosas com a palavra, com a lei de Deus. Rigorosos, frequentavam templo, sinagoga, faziam orações nas praças, acreditavam em Deus, mas não acreditavam no ministério público de Jesus. Não se rendiam à autoridade e ao poder de Jesus. E são muitos, irmãos, hoje, em que a semente também fica apenas à beira do caminho, por conta da incredulidade do coração. E nós não podemos negar e nos esquecermos aqui
de que enquanto o pecado ele não for removido do coração do homem, este solo será literalmente impróprio para a frutificação. Então o primeiro solo nos ensina que existem sim sementes que ficam à beira do caminho, porque são solos que ouvem, mas não compreendem. Ouvem, mas não se entregam, porque não dá tempo, o maligno vem e dispersa o pensamento. Este é a primeira semente e o primeiro solo. Mas vamos à história. A história avança mais um pouco. O verso de número 20, peço à igreja que leia, 20 e 21, vai nos falar sobre o solo rochoso, ok? Vamos lá? Vinte e um. Este solo ele tem outra característica. Por quê? Porque a semente ela já consegue penetrar o solo. De certo modo, ela entra no solo e ali tem, de fato, aquela ideia do pezinho de feijão que vai nascendo ali no copo descartável, penetra. Mas há aqui uma situação de que um pouco mais abaixo existe um solo que é rochoso, então tem uma rocha ali, que não permite que essa semente vá um pouco mais fundo, se aprofunde mais dentro do solo. E assim, meus amados irmãos, ainda assim essa semente ela nasce, ela brota, porque é a palavra de Deus reverberando, trazendo um despertar, uma ideia para aqueles que estão ouvindo. Mas tem algumas características aqui que nos chamam a atenção, porque a palavra ela é semeada e esse solo ele recebe a palavra, o texto diz, com o quê? Com alegria. Então há uma emoção, há uma ideia, eu sou de Jesus, eu me entreguei, agora eu vou fazer acontecer. Ó, Cristo, jamais te deixarei. Eu vou com você. Pastor, pode contar comigo na seara, na obra. Eu estou fechado. Eu vou. Estão lembrando de algum apóstolo assim? Algum discípulo de Jesus? É, né? Mas eu estou lembrando às vezes da gente mesmo, queridos. Lembramos de Pedro, nos esquecemos de nós, né? Quando Jesus de fato ele lança a semente, recebemos, o evangelho é lindo, as coisas são belas, as coisas são bonitas, e aí nasce a euforia, a alegria, a motivação, mas falta das pessoas convicção e firmeza do evangelho. E aí o texto nos diz mais, verso 21, não tem raiz em si mesmo, sendo ela de pouca duração. E quando chega o quê? A angústia ou por causa, logo se escandaliza. Queridos, é interessante aqui analisarmos que o verso 6, muito bacana, fala que ela vai germinar, ela vai crescer, mas saindo o sol, porém, queima, porque não tem raiz e logo ela se seca. O sol aqui no verso 6 traz uma perspectiva de desafio, do tipo viver nesse sol de Paraíba que fez hoje, o calor intenso, ilustrando o evangelho nos traz dias quentes, dias difíceis, dias duros, irmãos, de seca, de suar a camisa, de lábios secos, de falar, Senhor, onde está a fonte da água? Onde está, Senhor, a solução para essa situação? E aqui nós aprendemos que muitas das vezes, muitos, como a Caris ela gosta de dizer para ilustrar, muitas pessoas se inclinam ao Evangelho, mas não se entregam ao Evangelho, porque os desafios, irmãos, da vida cristã, uma hora ou outra, mais cedo ou mais tarde, ele vai aparecer. E são lutas e dores, irmãos, que não toca apenas, que fique bem claro isso, não toca apenas a questão da ordem espiritual. O local que nós não transitamos,
mas muitas das vezes vai afetar a nossa saúde como a ordem natural da vida. Na ideia de envelhecermos e começa a artrose, a artrite, a dor aqui, a dor ali. Ou até mesmo vivermos um acidente, ou não termos até mesmo a realização de um sonho. Tudo isso ordem natural, ordem comum do dia a dia, ordem do dia. Ou talvez perder algo que nós não gostaríamos de perder, ou que tem grande valor para nós, ordem natural também. Acontece, meus queridos. Isso se chama vida. E muitas das vezes as pessoas não estão preparadas para a vida real. E por conta disso começam a negociar o valor da palavra. Porque o cerne da parábola do semeador é a palavra que é semeada. Portanto, se nós não compreendemos a palavra de Deus em nossas vidas, qualquer coisa irá tirar o nosso foco. Primeiro, o maligno, ordem espiritual. Segundo, angústia, desafio. Quem não tem, quem não passa? Mas de uma coisa estou certo, irmãos, de que nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem a potestade, nem a altura, nem a profundidade, nada, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, poderão nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E é por isso que nós temos que olhar para a profundidade e a clareza da palavra. Portanto, irmãos, olhemos com atenção, porque aqui nós carecemos de convicção e firmeza, para não sermos este solo rochoso, que logo dá a semente, mas logo ela vai embora. Segundo solo. Vamos avançar mais um pouquinho. Existe mais um solo, verso de número 22, vamos à palavra. Igreja. Perfeito, então o verso 7 e o verso 22 se complementam na passagem, trazendo a nós que a semente também foi lançada em mais um local. Ao crescer, o que aconteceu? Algo sufocou o crescimento, algo atrapalhou, interrompeu a ideia de crescimento e frutificação. Apontando também, queridos, que existem coisas nas nossas vidas, existem situações do mundo que de fato vêm para sufocar o crescimento da palavra no coração, no solo da vida das pessoas. Isso é fato, não neguem essa realidade. E aqui o texto nos fala, é muito interessante quando o Senhor vai dizer, em sua própria palavra, ele vai dizer o seguinte: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, as preocupações. E quando nós falamos de preocupação, Jesus aqui ele está no âmago, no centro, no ponto ali central do solo, que é aqui o coração humano. Cabeça, mente, é aquilo que ocupa a nossa mente, é aquilo que nos preocupa, é aquilo que nos tira do sério, é aquilo que mexe com o nosso coração. Dizendo um pouco mais aberto na ideia bíblica, são os ídolos do coração. É aquilo que balança, quando alguém toca, é tipo aquele gatinho do tipo, não, isso não, Jesus. E aí acontece exatamente isso com as pessoas que não têm a palavra na sua vida, no seu solo. As preocupações com o mundo, e aí Jesus vai listar aqui as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas. Isso faz com que a nossa perspectiva do reino, ao invés de ser uma perspectiva ampla, se torne uma perspectiva míope, pequena. E é muito interessante porque a parábola do semeador, ela está aqui abrindo a dinâmica do que é o reino dos céus. Ou seja, durante o reino, existem diferentes solos. E aqui, queridos, não dá para viver de aparência. Por quê? Porque até podemos receber a palavra, vivermos, como eu disse, de certo modo, inclinados, ter os costumes cristãos, ter o comportamento cristão, ter a fala cristã,
vaso, honra, bênção, ungido, varoa, varão, enfim, nós podemos ter toda essa formatação. Mas, irmãos, quando vem o desafio, o nosso coração é provado de verdade. Quando vem a dificuldade, a luta, a dor, é onde a maquiagem, mulheres aí, ó, é onde a maquiagem no dia da chuva ela escorre, ela fica borrada. É onde atrapalha a beleza do processo. É onde complica a situação. E aqui, meus amados irmãos, no tempo da crise, da pressão, da morte, muitas pessoas verdadeiramente abandonam Jesus Cristo. E não conseguem cantar, não conseguem se lembrar. Quem pode o seu amor contar? Quem pode o seu amor contar? Mas por que elas não conseguem contar o amor de Jesus? Porque o que está no centro do seu coração não é o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Elas não são movidas pelo amor de Jesus. Elas são movidas pelas suas próprias fascinações e preocupações deste mundo. Mas há mais um solo, o último solo. E este solo é o solo que frutificou. Jesus ele não encerra a sua parábola, o seu ensinamento, com solos que são infrutíferos, muito pelo contrário. Mas o último solo, o verso de número 23, nos fala sobre uma frutificação. Vamos ao texto. E é interessante observarmos aqui que a palavra do Senhor, ela, de fato, neste solo fértil, entra, transforma e frutifica. É interessante aqui observarmos, irmãos, o poder da palavra em transformar a vida do pecador para então gerar vida neste pecador. Comparando os outros solos, eles também tiveram contato com a palavra, mas eles não foram transformados pela palavra. Tiveram ali talvez um ajuste aqui, outro ali, mas aquilo que falamos hoje na escola dominical não foi uma entrega total. Não foi algo de fato do poder de Deus transformando, tocando, levando essas pessoas ao florescimento, à frutificação. Portanto, a parábola aqui, ela tem o seu encerramento, ela possui aqui a sua ideia final, trazendo a ideia de que Jesus, uma vez semear a palavra, trazer essa palavra aos solos que somos nós, o propósito é a frutificação no Senhor Jesus. Mas não iremos frutificar se não formos transformados pela palavra de Deus. Palavra essa que limpa, palavra essa que cura, palavra essa que dá direção, palavra essa que transforma pecadores em servos de Deus, amigos do reino, convictos da missão de Jesus, independentemente das dificuldades. Portanto, esses são os solos da vida. Eu gostaria agora de trazer ao seu coração, meu amado irmão, a aplicação. Apenas a aplicação ao nosso coração hoje, uma aplicação. E ela é: investigue o seu solo. Investigue a sua vida. Eu gostaria que hoje você pudesse aqui, juntamente comigo, fazer uma autoanálise da sua vida diante do Senhor, tendo em vista que você pode ser um destes solos aqui listados. E assim eu quero, primeiro, perguntar a você: que tipo de solo é você? Eu gostaria que você pensasse um pouco. Pensasse, meu amado irmão, porque nós, diante da palavra de Deus, nós somos chamados à frutificação. E veja bem, observe isso na tua vida. O único sinal seguro de que a palavra de Deus nos salvou verdadeiramente é o sinal de uma vida transformada por meio da palavra. Portanto, não se apeguem muito nos gargantas,
naqueles que gostam de falar demais, naqueles que estou contigo, eu vou, irá, e tá, conta com... Não conte, não observe isso. Mas veja se dia após dia a palavra do Senhor está de fato ali, gerando gerando ali processos de frutificação na vida daquela pessoa. Portanto, gravem bem isso. O único sinal seguro de que a palavra de Deus nos salvou é o seu poder transformador. A única coisa capaz de nos transformar, amados irmãos, gravem bem isso, é a palavra de Deus. Ela nos traz frutificação. E aí vem a questão, pastor, hoje talvez eu estou entendendo um pouco mais do porquê muitas pessoas começam muito bem, eufóricas, vestem a camisa, fazem isso, fazem aquilo, mas aí ao longo da jornada, passa-se 1, 2, 5, 10, 15 anos, aí acontece algo, a pessoa ela vai e sai da igreja. Não, eu estou desanimado na fé. Irmão, sinceramente, não é o ideal, não é o comum, e não deveria ser assim. Mas, se um olhar torto dentro da igreja, até mesmo uma briga mal resolvida que precisa ser resolvida, for motivo para a gente abandonar a fé, tem conversão nesse coração, não. Nós não estamos olhando para a cruz de Cristo. Nós estamos olhando para, o ar-condicionado, se a pessoa se importa com você, se é o bom dia ou boa tarde que vai te fazer ficar aqui até o retorno de Jesus. Meu amado irmão, uma vida que frutifica de 100, 60 e 30 por 1 é uma vida que literalmente sabe do poder da palavra que transforma o pecador e faz com que esse pecador olhe tão somente para a cruz de Jesus Cristo. Outra coisa que eu quero trabalhar com vocês nessa noite, encerrando a mensagem, meus amados irmãos, que o poder da palavra nos transforme para uma vida de frutificação do reino. Amados, nós somos chamados à frutificação. E eu encerro essa mensagem dizendo: não desenvolva a sua vida conforme o pé de feijão que o pastor Mateus plantou lá na infância dele. Não leve a sua vida cristã diante de Jesus com base naquele grão que é ali colocado no algodão, que vai crescer, mas a partir de um tempo ele vai secar, murchar. Leve a sua vida com uma frutificação de 100, 60 e 30 por 1, com o poder da palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe e que o Senhor produza em nós a devida frutificação, porque somos servos do grande Rei. Que assim o Senhor nos abençoe.